Muito obrigado, né, por disponibilizar esse tempo para estar aqui conosco aqui, né, nesse projeto. Quem está aqui realmente mostra o compromisso, né, que tem com a segurança da informação do seu negócio. Eu fico feliz em ver você aqui de volta, Fernando, você de volta aqui também, Guilherme. Então, isso mostra o quão comprometidos vocês estão e são, né, com a segurança da informação para o negócio de vocês. Parabéns mesmo. Então, hoje, né, nós estamos no nosso terceiro encontro, né, do SaltSec. É um encontro mais simples, né? Assim, um encontro não tão longo quanto foi o encontro passado, né? Então, acho que hoje a gente vai sair daqui com alguns insights bem interessantes sobre o que a gente tem que fazer, né, para proteger. Na semana passada nós conversamos sobre o primeiro pilar do NIST, né? Só recapitulando, né? Ali que é a identificação. Então, vimos formas básicas, né, de como que a gente faz, né, para identificar quais são os ativos que nós temos a obrigação de proteger, né? Então, eu não sei se alguns tiveram a oportunidade de fazer o exercício, né, que foi proposto ali no final do último encontro, né, de fazer o levantamento de quais são os ativos, né, de verificar qual que era o nível de criticidade para o negócio, né, de qual que era a severidade, né, caso um incidente ocorra, né, naquele determinado ativo. Mas eu espero que sim, né, que vocês tenham conseguido fazer, né, esse exercício, porque ele é importante exatamente para esse encontro de hoje, né? Então, no encontro de hoje, né, a gente vai, né, seguir, né, o framework NIST CSF 2.0, né, que é o framework que a gente está focando aqui, né? Obviamente, né, pessoal, assim, a gente está vendo o básico que resolve. O NIST ele é bem mais robusto, né, do que isso que a gente está mostrando aqui, né? Então, a ideia é trazer para vocês, né, de uma forma básica e acessível, para que vocês possam ir atrás de mais informações e se aprofundar, né, nesse framework que é excelente, né? Então, a ideia é passar o feijão com arroz que funciona, né? Feijão com arroz que vai proteger vocês de um potencial ataque cibernético, né? E também ajudá-los a responder e a voltar à operação do seu negócio. Não, só para recapitular, os pilares do NIST são identificação, né, proteção, detecção, resposta e, e recuperação. Então, hoje, especificamente, a gente vai abordar o segundo pilar do NIST, né, que é a proteção, né, que é, agora que eu sei, que eu identifiquei, né, todos os ativos dentro do meu negócio que eu tenho que proteger, né, quais são os ativos mais críticos e quais não são. Agora, de fato, né, eu vou implementar, né, os mecanismos de proteção. O que eu faço para proteger esses caras, né? Então, esse terceiro encontro, né, ele marca exatamente essa transição, né, do conhecimento, né, da ação. A gente identificou, né, então agora a gente vai ter que proteger aquilo que tem mais valor do nosso negócio, né? Então, a proteção, né, não necessariamente ela precisa ser cara, né? Existe uma frase que eu, sinceramente, não sei, procurei aqui qual que é o autor dessa frase. Deixa eu dar uma olhada aqui na sala que tem alguém pedindo para entrar. Eu não sei quem que é o autor da frase, mas a proteção eficaz, né, não é sobre gastar mais, né, é sobre proteger melhor, né? Então, para proteger melhor, a gente precisa primeiro conhecer o que a gente tem, né? Então, nosso primeiro encontro focado em identificação, a gente já fez isso, a gente aprendeu ali como fazer isso de uma forma eficiente, né? Então agora, para proteger os nossos ativos, né, a gente vai entender um pouco o que o NIST traz sobre esse segundo pilar, né? O pilar da proteção, né? Quais são os controles, né? O que a gente vai entregar aqui, quais são os entregáveis no final. Então, assim, ó, quais são os domínios de proteção essenciais, né, para o meu negócio? Então, quando eu quero fazer uma segurança básica, né, e eficiente, eu tenho que focar nesses quatro domínios dentro do meu negócio: segurança de infraestrutura e redes, ferramentas, gestão de identidade de pessoas e acesso, né, ou seja,
como que as pessoas do meu negócio acessam os serviços, né, acessam seus dispositivos para trabalhar, né, de novo, ferramentas e sistemas, e um item importantíssimo, né, que é a gestão de fornecedores e terceiros. Então, assim, ó, esses quatro domínios, eles são os essenciais, né, eles são, quando a gente vai falar de proteção, se a gente fizer um trabalho bem feito, nesses quatro domínios aqui, a gente está fazendo aquele 80% que vai te ajudar, né, caso uma pessoa decida atacar o teu negócio, né, do ponto de vista de cibersegurança. Então, quais que são, dentro da gestão de identidade, né, o que eu tenho que fazer, né, o que eu tenho que implementar, Júlio, aqui dentro do meu negócio, né, que seja básico, mas que seja eficiente e que me ajude, né, a proteger os meus ativos. Mapeei os ativos, né, então, olhando para aqueles ativos que eu mapeei, né, olhando para aqueles ativos que estão lá naquela planilha que eu compartilhei com vocês, se vocês fizeram o exercício, vocês vão ver lá quais são os ativos. Né, o que eu tenho que implementar, né, qual é o ativo ali que eu preciso ter uma gestão de acesso. Né? Acho que todos os ativos você precisa fazer essa gestão de acesso, mas aqui seria de uma forma mais ampla. Né? Então, eu tenho um sistema de controle financeiro. Né? Tem meu financeiro é um SaaS que eu contrato, ele está lá na nuvem, né? Eu pago ali a minha mensalidade para utilizar. O que seria uma gestão eficiente para esse sistema? Né? Ele é um sistema crítico para o teu negócio, ele é um sistema sensível, ele é um sistema que tem dados importantes. Né? Que se for dados que se forem vazados, né, o problema é grande. Então, para esses sistemas críticos, o que eu tenho que ter? No mínimo, autenticação de duplo fator. Ou seja, aquela loguei com um e-mail e senha, e aí ele vai pedir uma nova comprovação de que eu sou realmente o dono daquela conta. Né? Então, autentificação não só de duplo fator, né, mas de múltiplo fator, né, é sempre alguma coisa que é um terceiro elemento que você traz para a autenticação, que geralmente é algo que você sabe ou algo que você tem. Né? Então, é importantíssimo, assim, ó. Isso deve ser para todos os sistemas, né, que você identificou, para todos os ativos que você identificou como crítico, isso tem que ser obrigatório para todos. Ah, não, mas o meu fornecedor de solução financeira, ele não tem essa, esse mecanismo de autenticação dentro do sistema dele. Cara, você vai ter que forçar ele a botar. Vai ter que entrar em contato com ele, mandar e-mail, enfim, fazer o que for necessário para que ele implemente esse controle, né, de segurança que vai aumentar, né, vai melhorar a qualidade de segurança, né, do seu acesso ao serviço dele. Né? Então, hoje, assim, ó, dificilmente você, só se for um SaaS muito antigo, né, mas dificilmente você vai ter um SaaS que não tenha esse tipo de processo de autenticação. Né? Quase todos os SaaS oferecem algum mecanismo de autenticação por multifator, e isso, inclusive, deve ser algo que você deve considerar, né, a partir de agora, na contratação de um SaaS. Né? Agora que você já tem essa consciência, né, da segurança da informação, né, de que isso é importante, que isso é estratégico para o seu negócio, quando você for contratar um serviço, isso tem que fazer parte do checklist, né, das suas verificações. Óbvio, você tem que verificar que o serviço atende, né, ali resolve o problema que você tem. Então, ok, resolve, vamos agora para a parte da segurança. Né, então, e mais para frente eu vou falar sobre a avaliação de fornecedores e terceiros. Então, vou contratar um serviço, cara, é essencial que esse serviço tenha autenticação por múltiplo fator. Meus serviços têm que ter, óbvio, se você é uma empresa que fornece tecnologia, hoje em dia é o mínimo que você deve oferecer, né, de segurança para os seus usuários. Né? Independente do setor, do segmento que você esteja inserido, isso aí é primordial para garantir uma autenticação mais eficiente e mais segura para os seus clientes. Single sign-on, o que é single sign-on, né? Eu fiquei pensando de uma forma mais simples de colocar isso aqui para vocês, mas assim, ó, vocês vão para um site e o serviço, ele oferece lá uma opção de você
logar com o seu e-mail do Google ou logar com o seu e-mail da Microsoft. Isso é um single sign-on. E por que isso é importante, né, do ponto de vista de gestão de identidade e acesso? Porque assim, ó, você enquanto empresa, você tem o, a gestão dos seus usuários e isso. Você tem a gestão dos seus usuários centralizada. Então, no processo de entrada ou saída de um colaborador seu ou de um parceiro, né, e todos os sistemas que você acessa, né, para operacionalizar o seu negócio, utiliza single sign-on, você só tem apenas um ponto, né, de entrada que você tem que controlar e remover aquele usuário. Né. No passado não, isso acontece muito ainda, mas é comum assim, ó, os sistemas não oferecerem single sign-on, e daí isso dava uma dor de cabeça gigantesco. Aham, 50 vezes, tô ligado isso aí, 50 pessoas, 50 licenças ativadas. O, o, o time de segurança, né, o time de TI, era um problemaço, assim, a gente ter que fazer toda a gestão de acesso, né, dos colaboradores da empresa em serviços de terceiros que não ofereciam, né, a possibilidade de ter um single sign-on. Então, cara, era assim, ó, um colaborador saía da empresa, a gente tinha que revisar, né, todos os sistemas que aquele colaborador tinha acesso, e aí acessar o sistema, fazer a remoção do colaborador, e muitas vezes a gente não conseguia acessar o sistema porque o colaborador, no meio da jornada ali de trabalho, acabou alterando a senha, enfim, não informou para o departamento de TI. Então isso é uma dor de cabeça gigante. Ainda é uma dor muito grande para algumas empresas, mas o single sign-on ajuda, né? Ajuda e ajuda muito. Aí, como o Fernando bem colocou ali, assim, você já tem isso grátis, cara, começa a usar isso agora, né, hoje. Começa a utilizar isso é, o quanto antes, porque isso vai te livrar, isso pode te livrar de uma dor de cabeça muito grande, né? Porque imagina o cenário, né? O- Tu tens um colaborador, né, que, que é comprometido, né? Ou seja, ele é hackeado. Esse colaborador tem acessos críticos a um sistema, né? E se não tem o single sign-on, tu vai ter uma dor de cabeça gigante. Primeiro, para resolver o hacking do teu colaborador, e segundo, para verificar, né, lá no outro sistema ou nos outros sistemas, o que é ainda pior, e geralmente é o caso, né, se esse atacante que comprometeu o teu colaborador também comprometeu o acesso desse colaborador nos outros serviços. Com single sign-on, não, tá, meu colaborador foi comprometido, cara, vou forçar um reset de senha aqui, vou desconectar ele de todas as sessões que ele tem ativa, né, nos outros serviços, e tá menos pior, digamos assim, né? A minha gestão do acesso ali foi, foi contida, né, no estágio em que ainda possivelmente não tinha tanto dano. Gestão de senha, a gestão de senha é uma polêmica, né? Tem a Microsoft recentemente não, acho que há um ano atrás ou dois, liberou um artigo, né, em que eles indicam, né, eles sugerem que fazer alteração de senha, né, você está fazendo o rotacionamento da sua senha, né, periodicamente não é uma coisa segura, né? Eu discordo absolutamente disso. Principalmente se você não tem single sign-on e múltiplo fator de autenticação. Você tem que estar fazendo a rotação da sua senha, porque, cara, se a sua senha se você usa a mesma senha, né, em todos os serviços, se a sua senha for comprometida em um, você está comprometido em todos. E isso é um risco muito grande. Né? E assim, eu trouxe, não é o objetivo aqui dos encontros trazer sugestão de ferramentas, mas eu trouxe aqui, né, porque muita gente não conhece o que é isso. Então tem duas ferramentas muito boas, que é o OnePassword e o Bitwarden. Elas têm o gratuito muito bom, né, que ajuda bastante, né, já tem um nível de gestão excelente. Né, então, a pergunta que geralmente surge é fazer a gestão de senha no browser ali. Cara, não faz isso, não deixa. Né, não deixa teu funcionário fazer isso, de jeito nenhum. Não faz isso, não é seguro. Né, guardar senha no browser nunca vai ser seguro, o browser não é feito para isso.
né? O browser é um software feito para você navegar entre os hiperlinks da internet e não para fazer gestão de senha, né? Então, é inseguro, né? Não é recomendável, né? O ideal é você utilizar um software específico, né, para essa finalidade, né? Então, OnePassword e Bitwarden são dois o que eu recomendo. Então, a gestão de senha, né, ela tem que ser para tudo, não só para acessar coisas que estão na internet, né? A gestão de senha, ela tem que ser também para o teu dispositivo, para o teu computador, né? Atualmente, qual que é o nível exigido de segurança, né, de padrão de senha que você tem no seu negócio? Quantos caracteres mínimos, né? Tem que ter caractere especial, número, né? De quanto tempo isso vai expirar. Isso também tem que estar a nível de dispositivo, celular, tablet, laptop, desktop. Isso tem que estar lá. E isso assim, isso é facilmente configurável, né? Se você usa o Windows ali, dá para fazer isso de uma forma bem tranquila. No Linux é um pouco mais chato, no Mac também, mas a maioria das pessoas utilizam o Windows e tem que ser feito. Vocês têm que forçar uma política de senha, né, que não permita, né, que um colaborador utilize uma senha fraca, tipo 123 arroba o ano, 2005 arroba 123, coisas assim desse tipo, não podem ser toleradas porque isso expõe, né, e muito os seus dispositivos e os sistemas que você utiliza para operacionalizar o seu negócio, né? Então, um hacker, né, com acesso ao seu dispositivo, acesso físico, né, ele pode fazer um ataque de força bruta, né, onde ele vai testar várias combinações que já são conhecidas, né? E assim, a gente sabe que o ser humano ele repete padrões, né? Nós somos repetidores assíduos e as senhas não é diferente, né? Tem muita gente utilizando a mesma senha e isso está na internet, né? Os atacantes têm acesso a isso, né? Existem bases de dados de senha, existem softwares especializados em quebrar senhas, né, em identificar senhas, em fazer ataque de força bruta até que uma senha funcione. E ter uma gestão de senha eficiente é primordial também para garantir um pouco da segurança do teu negócio, para elevar, não um pouco, né, para elevar o nível de segurança dos teus colaboradores e do teu negócio como um todo. E aí vem um item assim que para mim, cara, eu falo muito disso, né, eu falo muito, muito disso mesmo, que é o princípio do menor privilégio, né? É garantir que qualquer coisa, qualquer ativo, e relembrando lá o encontro que a gente teve há 15 dias atrás, as pessoas também são ativos no seu negócio. Garantir que elas tenham o acesso mínimo necessário para fazer o trabalho que eles têm que fazer. Então, assim, ó, o Júlio é do RH, ele é o cara responsável por fazer o processo daquela avaliação física, né, que a gente faz de admissão, né? Quando a gente vai ser admitido na empresa, a gente faz aquela avaliação física. Então, supondo que eu estou numa empresa em que eu tenho uma pessoa que é responsável por isso, dentre outras coisas, eu tenho que garantir que essa pessoa vai ter apenas acesso ao que ela precisa ter para fazer o trabalho dela. Nesse caso, sei lá, ela tem que ter acesso aos sistemas que a gente faz a marcação, o agendamento desses exames demissional e admissional. Então, esse princípio, se aplicado, né, a tudo, né, no contexto de acesso, ele pode conter um ataque muito grande, né? E aí, para dar um exemplo aqui, eu vou usar esse exemplo hoje várias vezes, o incidente que aconteceu na semana passada, né, que foi amplamente divulgado na imprensa, que foi um incidente lá com o Banco Central, né? E a empresa lá, né, que foi atacada, né, a BMP e a CIM, né, acho que foi mais a BMP, se eles tivessem utilizado esse princípio do menor privilégio para aquele desenvolvedor, né, que pode eventualmente vendeu, né, a senha, vendeu o acesso ao computador dele para os atacantes, provavelmente, possivelmente, aquele incidente não teria acontecido. Por quê? Porque ele ia ter o acesso mínimo para fazer o trabalho dele.
né? O problema ali é que ele tinha acesso demais com a credencial dele, com a credencial que ele tinha disponível, né? Então, se fosse aplicado o princípio do menor privilégio, né, naquele caso ali, talvez aquele incidente não teria acontecido. Ah, você pode dizer, tá, mas o menor privilégio dele é fazer transações. Tá, mas dentro das transações ele tem que ter um mínimo transacional de volume ali para poder garantir que ele não vai fazer besteira. Então, cara, um desenvolvedor não pode ter um acesso tão privilegiado, né, a um sistema tão crítico quanto aquele, né, sem o monitoramento, né, sem a devida governança em cima daquilo ali. Então, assim, ó, esse princípio do menor privilégio, ele te ajuda muito. Ah, vai entrar um. Eu não sei a natureza do negócio de vocês que estão aqui, mas vai entrar um desenvolvedor na minha empresa. Estou dando um exemplo, né, um cenário que é muito comum para mim, né? Então, o que um desenvolvedor, o que um programador faz? Um programador ele desenvolve código. Tá? Quais são as ferramentas que ele utiliza para desenvolver código? Um editor de texto, né, que é o editor de código dele, um gestor de repositório de código para onde ele vai enviar o código que ele está produzindo, e só. Então, e o e-mail, né, obviamente. Né? Então ele precisa ter acesso ao e-mail e acesso ao repositório de código. Só. Mas lá no repositório de código, né, eu ainda posso deixar isso um pouco mais granularizado. O que ele tem acesso lá? O que ele precisa fazer lá? Tá? Ele precisa lá no repositório de código ter acesso a todos os repositórios? Não. Ele precisa ter acesso a todos os segredos que estão lá no repositório de código que serve para alguma integração? Não. Ele precisa ter acesso de gestor do repositório de código? Não. Então, quando eu aplico esse princípio, né, na minha gestão de identidade, né, ou IAM, como a gente chama no nosso mundo aqui, as coisas tendem a ficar mais seguras, né? Assim, ficam um pouco mais burocráticas, né? Porque você tem que entender o que a pessoa vai fazer, o que ela precisa para trabalhar, mas com o tempo, né? E com a utilização do princípio, né, de forma efetiva, vocês vão ver que vale a pena, né? Gastar uma horinha ali do dia, né? Quando vai fazer a gestão do acesso de alguma pessoa ou de um dispositivo, né? Estou falando de pessoas aqui, mas isso pode ser um dispositivo, tá? Eu botei aqui um computador na minha rede. Tá? Esse computador precisa ter acesso a quais ativos dentro da rede, né? E você consegue controlar isso. Você tem que pensar assim, tá? Qual que é o mínimo necessário para esse dispositivo ou essa pessoa trabalhar, né? Então, isso é essencial. Assim, ó, esse princípio do menor privilégio eu utilizo bastante, né, e me ajuda muito. Onboarding e offboarding automatizado se for possível. Né? O que é isso? Cara, entrou uma pessoa nova no teu negócio. Você tem que ter uma lista, um checklist do que aquela pessoa tem acesso. Para quê? Para que quando chegue o momento do offboard, né, infelizmente as pessoas vão e vêm, né, dos seus trabalhos. Quando o offboarding acontecer, você vai saber exatamente, né, onde você tem que remover e quais são os acessos que você tem que remover daquela pessoa para que ela não mantenha o acesso. Né? É comum, né, a gente, quando vai fazer a auditoria de segurança, encontrar pessoas, né, e até dispositivos também que ainda têm acesso, inclusive acessos a sistemas críticos. Por quê? Né? Porque no processo de onboarding, né, e a, durante a jornada da pessoa, né, naquela empresa, né, a gestão do acesso não foi bem feita. Né? Então, você categoriza. Pô, desenvolvedor precisa ter acesso aqui. Repositório de código, editor de texto e e-mail. RH precisa ter acesso aqui. Sistema financeiro, né, sistema do RH, e-mail e mais alguma coisa. Financeiro. Só tem acesso ao sistema financeiro. Enfim, você vai segmentando e vai criando checklists voltados por especializados em setores do teu negócio.
Então, isso facilita muito, né? E o que eu falei ali, ó, tudo que eu mostrei aqui, tudo que eu falei nesse quesito, né, nesse domínio de gestão de acesso e identidade, tu pode fazer isso de forma gratuita. Não necessariamente tu precisa pagar para ter ferramentas robustas. Tem muitas coisas robustíssimas no mundo assim, para fazer gestão de acesso e identidade. Isso é um mercado gigantesco, esse mercado de IAM, mas para o nosso cenário aqui, né, esses 5 itens, né, esses 5 componentes da gestão de identidade e acesso, se bem implementados, eles ajudam e ajudam muito, né, a elevar o nível de segurança do teu negócio. Então, MFA, né, SSO, gestão de senhas eficiente, né, de preferência com a utilização de um software especializado para esse fim, né, um cofre de senhas ali como o OnePassword ou Bitfire, mas existem vários no mundo. Aplicar, e aí é muito importante, o princípio do menor privilégio, né, para tudo, né, para que aquela pessoa precisa de acesso. E documentar isso, assim, ó, é, documentar para poder processualizar isso, né, eu tenho isso documentado, então se entrar uma pessoa que vai exercer a mesma função e cargo, né, eu já tenho ali exatamente o meu template do que ela precisa de acesso e qual que é o nível de acesso que ela precisa. Isso é importantíssimo, assim, isso evita muito problema. Né? E ter processos de onboarding e offboarding eficientes. Né? No onboarding da pessoa, o cara já entra, você já fornece todos os acessos mínimos que ele precisa. No offboarding, a mesma coisa. Isso tem que estar documentado. Isso tem que estar documentado e ser de conhecimento, né, dos gestores do negócio. Né? Porque assim, ó, não, geralmente acaba ficando na mão de uma pessoa, né, essa coisa do onboarding, do offboarding, mas isso não é legal. Né? Pelo menos 2 pessoas têm que ter controle do que os colaboradores no nível, né, abaixo têm acesso para poder adicionar e remover. Né? Então, esse é o primeiro domínio, né, dessa parte do nicho, né, desse pilar do nicho, que é a proteção, que é a gestão de identidade e acesso. Importantíssimo isso aqui. Ó. Isso é primordial para poder proteger, né, os teus ativos. A gente já fez o mapeamento, já fez o inventário dos ativos, agora eu vou olhar para aquilo ali e vou ver o que eu preciso fazer, né, no que tange a gestão de identidade e acesso para proteger aqueles meus ativos, de preferência de forma gratuita. Segundo componente, né, da, desse pilar, né, do pilar da proteção, é a proteção de dados e informação. Né? Então, como que eu faço isso? Né? Como que isso tem que ser? O que eu tenho que fazer para proteger os meus dados e informação do ponto de vista de controle é, técnico, né, e de processos dentro do meu negócio? O primeiro item ali, governança. Tá? Eu tenho uma política de segurança da informação no meu negócio? Se tenho, essa política está atualizada, né? Um exemplo, né, de política desatualizada que a gente pega muito. Né? Na política de segurança da informação, você geralmente lista, né, quais são os softwares que são autorizados, né, que as pessoas têm autorização de instalar nos seus computadores. Né? Só que as ameaças, elas evoluem. Né? As táticas e as técnicas dos atacantes, elas evoluem. Então, quando você tem uma política de segurança da informação desatualizada, né, que não acompanha, né, a evolução dessas táticas e técnicas, você está em risco. É porque você tem a falsa sensação de que está seguro. Não, tem uma política de segurança da informação eficiente, todos os meus colaboradores leem e seguem à risca, mas ela está desatualizada. Ou seja, você está inseguro. Né? Mas o fato de ter uma política, né, uma PSI atualizada, desatualizada, é um risco gigante, assim, ó. Exemplo, hoje em dia, uma das maiores ameaças, né, os maiores riscos, né, para um negócio, né, dado que está todo mundo utilizando apenas o browser, né, para trabalhar, né, a gente faz tudo no browser ali, tudo, quase tudo é SaaS hoje, o mundo é SaaS, né, acaba que as pessoas encontram, né, extensão de browser, né, que facilitam o trabalho, né, deixam as pessoas mais produtivas, e aí que está o perigo, né, extensão de browser é um risco altíssimo, traz um risco gigantesco para o teu negócio.
E é comum a gente, quando vai fazer auditoria de segurança, né, e a gente vai ler a política de segurança da informação de um negócio, a gente não encontra nada, né, que trate desse tema em específico, né. É a extensão de browser que é permitida. Qual que é o processo, né, de avaliação? Tem um desenvolvedor que precisa, tem um desenvolvedor não, desculpa, tem uma pessoa no meu negócio que precisa muito de uma extensão X. Tá, eu preciso ter um processo, né, e esse processo tem que estar na política de segurança da informação de avaliação de segurança da minha extensão. Como que eu vou fazer isso? Cara, tem várias formas, né? Assim, não é o objetivo trazer coisas muito técnicas, né, para esses nossos encontros. Mas hoje em dia, por exemplo, com o ChatGPT ali, você consegue entender o que você precisa fazer para avaliar a segurança de uma extensão de browser, por exemplo. Então, eu falei disso aqui para exemplificar, né, o quão importante é esse item de governança. E eu trouxe só apenas a política de segurança da informação. Mas tem outras políticas, né, que a gente tem que ter, né, para garantir que o nosso negócio funcione de maneira segura. Por exemplo, atualização de software, né? Eu tenho uma política, isso geralmente também está na política de segurança da informação, mas eu tenho uma política específica para isso, né? De quanto tempo eu faço isso, né? Eu acompanho as atualizações de segurança que o meu fornecedor, no caso, do Windows, a Microsoft, do Mac, a Apple e do Linux, a comunidade, eu acompanho as atualizações que essas que o meu fornecedor disponibiliza. Quando foi a última vez? Né? Qual que é a periodicidade dessas atualizações? Como que eu garanto que isso está funcionando? Então, isso pode ser transformado numa política. Que política, quando bem implementada, né, e, e bem controlada no sentido de, pô, implementei a política, agora o que, que eu faço, né, para implementar de controle que garanta que aquela política vai ser seguida? É um potente mecanismo de proteção para o teu negócio, que é, entre aspas, gratuito, né? Porque eventualmente, eu falei entre aspas, porque eventualmente você vai precisar fazer a aquisição de alguma ferramenta, né, para adequar o seu contexto de negócio, né, e a sua política, né? Claro, para fazer valer a política. Antivírus, cara, isso assim, ó, é o básico. É o básico do básico, né? Então, se eu quero proteger meus dados de informação, é antivírus em tudo que é lugar, inclusive em servidores, né, se for possível. Isso pode te livrar de uma dor de cabeça gigante. Parece óbvio, né? Antivírus. Mas, especialmente, né, quando a gente fala de dispositivos móveis, né, se você perguntar no ciclo, na roda de amigos, assim, quantas pessoas ali têm um antivírus instalado no celular, você vai ver que o número vai ser perto do zero, assim, vai ser quase ninguém. E, infelizmente, né, eu já peguei casos de empresas que simplesmente não fornecem antivírus para os seus colaboradores. E o custo disso é baixíssimo. Assim, é R$ 25 por máquina, R$ 15 dependendo da solução. Então, é um controle que não é que ele vai proteger 100% e etc. Mas ele adiciona sim, e adiciona boas camadas de proteção, né, para os dispositivos, sejam dispositivos pessoais ou até servidores. E é importantíssimo ter esse controle. Assim, parece bizarro falar que ter esse item aqui na lista, né, parece uma coisa que é o básico, mas acreditem, muitas empresas não fornecem soluções de antivírus para os seus colaboradores, né? É um dado triste, mas é comum. Acesso e identidade, né, que a gente acabou de falar aqui, né? Gestão de acesso e identidade é sobre proteção de dados e proteção de informação. Se eu faço uma boa gestão de acesso, né, se eu tenho uma boa gestão de identidade e acesso no meu negócio, a tendência, né, é que o meu negócio esteja mais seguro, né, porque lá onde tudo começa, né, no acesso, eu já tenho algum nível de segurança. Backup, né, backup, nem preciso falar, né, backup, assim, ó, quando me perguntam, às vezes eu vou fazer um treinamento, né, dar uma palestra, enfim, um workshop, é comum
surgir a pergunta de qual que é o meio mais eficiente para proteção contra ransomware. Ransomware é aquele tipo de ataque que o atacante geralmente invade teus sistemas, o computador, criptografa todos os teus dados e solicita um pagamento para devolver teus dados, né, ou a chave para descriptografar os dados que estão criptografados. Para mim, a melhor solução, né, contra ransomware é backup. E backup com redundância, né? Tem um backup na nuvem e eu tenho um backup físico, assim, ó. Cara, se o meu negócio ali, né, não é tão grande, né, e até se for grande também, eu tenho que ter uma política, né, de backup, e nessa política eu vou estabelecer que toda sexta-feira, estou dando um exemplo aqui, tá? Eu vou plugar meu HD externo aqui na minha máquina e vou fazer backup dos ativos mais críticos, né? Aqueles ativos que a gente mapeou, né? A gente viu como tem que fazer o mapeamento deles no encontro passado, né? Então, backup, assim, ó, é uma coisa que não é uma coisa legal de ter, é obrigatório ter backup. Backup. Ah, não tenho grana para ter antivírus. Beleza. Arruma grana e vai fazer backup. E com redundância, né? Porque isso vai te salvar no momento mais crítico do teu negócio. Assim, eu já vi pessoas perderem o trabalho de uma vida inteira, assim, porque não tinha backup. Eu já atendi um caso, desculpa, em que um escritório de arquitetura, grande por sinal, foram vítimas de um ransomware e eles perderam tudo. Assim, ó, absolutamente todos os projetos que eles estavam trabalhando, todos o portfólio que eles já tinham, tudo assim. Você recomeçaram do zero. Se tivessem backup, isso não teria acontecido. Isso não, não teria sido possível. Proteção de dispositivos, né? E aí não entra só o antivírus, né? Por proteção de dispositivos, a gente sempre recomenda e é ideal que vocês tenham criptografia nos HDs, né? Comprei um computador, ou um celular, ou um tablet, ou um servidor. Vou instalar o sistema operacional, vou fazer o setup inicial, habilita a criptografia no teu HD. Por quê? Num cenário de roubo físico, né? Pô, meu computador foi roubado, meu celular foi roubado, né? A pessoa não vai ter acesso aos teus dados a nível de HD, né? Se teus dados não estão criptografados, né, e tu tem a tua senha difícil ali, né, o cara não consegue acessar, né, via interface ali, e o teu HD não está criptografado, ele vai abrir teu computador, desplugar teu HD, plugar num outro computador e já era, já vai ter acesso a tudo. Isso está criptografado, ótimo, excelente. É o mínimo que você pode fazer pelo seu dispositivo. Vocês não têm isso ainda implementado, implementem assim, vai dar trabalho formatar meu computador, começar tudo de novo. Cara, é um tempo que vale a pena investir sim. E treinamento, né? Treinamento é essencial, né? Você poder mostrar, né, para os seus colaboradores, né, e evidenciar os riscos, né, e mostrar um ataque como que funciona, não não tem preço, assim, ó. É algo que impacta muito os colaboradores, é algo que impacta muito os gestores e é algo que traz, né, a consciência, é algo que conscientiza, né, todo mundo que fez parte do treinamento sobre o problema. E as pessoas, quando tomam consciência do problema, que elas entendem, né, o quão importante é resguardar as informações e ter um nível de segurança adequado, né, a gente já viu ó, praticamente assim que toda vez que acontece que empresas, né, implementam treinamentos periódicos no seu negócio, né, o nível de segurança aumenta e aumenta muito. Assim, ó. É impressionante. A gente faz treinamento, né, e após o treinamento assim a gente vai conversar com as pessoas daquela empresa, a consciência delas assim, se expande, né, nesse sentido do conhecimento sobre a proteção de dados, e elas passam a compartilhar um monte de coisa assim, mas eu vi um phishing, né, eu recebi um e-mail e eu consegui identificar que era um phishing por conta do treinamento, eu recebi um arquivo e consegui
não executei o arquivo porque eu identifiquei que aquele arquivo poderia ser uma ameaça, cara. É gratificante ver como isso ajuda, né, o treinamento. Um outro domínio, né, que eu falei ali, é segurança e infraestrutura de rede. E assim, ó, isso não é apenas para quem tem escritório físico, tá? Não é mesmo, assim, ó, isso é para quem trabalha de casa também, né? Então, ter um firewall, eu tenho meu escritório, né? Eu tenho ali 20 pessoas, 10 pessoas trabalhando, cara. Ter um firewall é essencial. Não precisa ser um mega firewall, next generation firewall ali de US$ 1 milhão por ano, R$ 1 milhão por ano que seja. Não precisa ser. Existem soluções que são baratas e são eficientes no mercado. Então é bom consultar um técnico de TI, ver, né, a viabilidade disso, se é bom, se é bom não, né? Se é possível, né? Ter aquele custo. Existem só firewalls gratuitos, mas assim, você vai ter que ter um conhecimento técnico muito grande para poder implementar ele, né? E eventualmente você vai acabar pagando para alguém fazer isso para você. Então, eu recomendo utilizar alguma solução paga, né? Mas aí dentro das suas possibilidades, né? Não precisa, dependendo do tamanho do seu negócio, não precisa ser um firewall de última geração, não precisa ser nada muito caro, né? A segurança não tem que ser cara, mas você tem que ter sim, especialmente se você tem ambientes físicos para proteger no seu escritório, né, sua sala, enfim, o que for. Ah, mas eu não tenho sala. Beleza, VPN, né? A maioria desses antivírus hoje no mercado, eles oferecem um pacote de antivírus, né, o anti-malware, que já vem com VPN. Então é interessante ter uma VPN para proteger, né, o tráfego das informações que saem dos dispositivos dos seus colaboradores, né, dos seus dispositivos, né, em direção à internet. Né? Assim, ó, você não tem como garantir que o seu provedor de internet, a Vivo, a Claro, enfim, o que for que você utiliza, ela faz uma boa gestão, uma gestão segura, né, do tráfego que está acontecendo entre o seu computador e a internet. Você não pode deixar isso na mão deles. Assim, eles não são empresas de segurança. Eles são empresas de telecom. Eles fornecem infraestrutura para conectividade. Ponto. A Vivo até vende umas coisas assim, mas, cara, já usei, né, para testar e é uma porcaria. Então, tentem achar alguma solução que seja especializada, né? Tem um escritório físico, firewall, não tem, está todo mundo trabalhando de casa, no mínimo uma VPN para todo mundo ajuda e ajuda muito. Patch, né, e atualização, né? Eu já falei um pouco sobre isso aqui no começo, né, acho que no slide passado, anterior, desculpa. É, mantenham sempre seus dispositivos atualizados, seja um celular ou seja um computador. Tem atualização? Aplica. Principalmente as atualizações de segurança, né? A Microsoft é famosa por ter o Patch Thursday, né, que é, eu não lembro agora se é a primeira terça-feira ou a última terça-feira, enfim, uma terça-feira, alguma terça-feira de cada mês, a Microsoft libera uma, por, uma porrada de atualizações focadas em segurança, né? Isso acontece mensalmente. Então, é bom ficar de olho nisso, né, para aplicar essas atualizações, porque elas são assim, essenciais. Geralmente, vem alguma atualização nesse pacote que é de um risco muito grande, né? De um risco que alguém pode é, utilizar contra o seu negócio de uma forma muito simplificada, né? Então, atualização, manter tudo que for possível atualizado é essencial. A gente sabe, né, que tem sistemas legados que não conseguem atualizar e etc., mas mantenha o seu parque, mantenha os seus ativos atualizados. Sem isso, é impossível você ter um nível de segurança adequado. Né? Tem um antivírus, mas o meu sistema operacional não está atualizado. O cara vai explorar alguma vulnerabilidade no seu sistema operacional, que o teu antivírus nem conhece. Então, você tem que ter camadas de segurança. Você tem que pensar em segurança como se fosse uma cebola. Até chegar lá no centro, quanto mais camadas tiverem, melhor. Né? E a atualização é uma camada de segurança importantíssima. De novo, né? Antivírus e firewall local nos dispositivos, né? Para todos os dispositivos.
controle de acesso, né? Senha para tudo, né? O usuário desligou o computador, ligou, senha. O usuário saiu da mesa, né? Foi pegar um café, foi no banheiro, foi fazer alguma coisa, trava a tela. Ah, a tela, o usuário esquece de bloquear a tela lá. Tá. Você tem como configurar, né, no sistema operacional, né, em quanto tempo o computador vai travar, né? Se ele estiver ocioso. Então, assim, ó, isso é um controle de segurança que parece bobo, mas evita muito problema, né? Porque imagina, tá num ambiente colaborativo, sei lá, num coworking, sei lá, num aeroporto, num hotel, e tu deixa teu computador destravado e vai fazer alguma coisa rápida ali. Pô, em 5 minutos, o cara vai ali, executa um comando no teu PowerShell, ou sei lá, no teu terminal, baixa um malware e já era. Tem acesso total ao teu computador e tu nunca vai saber disso. Tem um outro controle, né, que é bem importante, parece óbvio também, assim, mas muita gente não implementa, que é o bloqueio de portas USB. Ah, Júlia, mas eu não vou trabalhar, não vou poder botar mais pendrive na minha máquina, etc. Vai, mas com controle. Tem soluções de antivírus que eles oferecem, né, um controle de você autorizar temporariamente a inserção de pendrive no seu computador. Então é interessantíssimo ter isso, né? A gente bloqueia por padrão controle de portas USB em todos os dispositivos e vai fazendo e aplicando o princípio do privilégio mínimo, né? Ah, o colaborador solicitou. Tá, para quê? Por que ele precisa disso? E aí libera somente quando é necessário. Por que esse controle é importante? Eu ia trazer um dispositivo, mas acabei esquecendo, mas tem dispositivos que se parecem com um pendrive, mas na verdade quando eles são inseridos na tua porta USB, eles executam instruções que basicamente podem abrir as portas do teu computador. Então, uma coisa que é muito feita com esse tipo de dispositivo o dispositivo é inserido na tua porta USB, a primeira coisa que ele faz é desabilitar o antivírus. Ele desabilita o antivírus, o antivírus está desabilitado, ele agora vai na internet, baixa um malware, instala na tua máquina e abre as portas do teu computador para o atacante poder entrar. Então, é um controle muito, muito eficiente, assim, ó. É barato, é de graça, né? Tá ali, já você consegue configurar isso ali no sistema operacional, ou com uma solução de antivírus ou anti-malware, né, ali, né? E as soluções ali até 20, R$ 25, elas oferecem esse tipo de recurso, né? Então é interessantíssimo ter isso, ter, ter esse tipo de controle do teu negócio. E aí, assim, o último domínio, né, desse pilar, né, gestão de fornecedores e terceiros. Vou voltar lá no caso do Banco Central, né? Como é que foi aquele ataque ali, né? O Banco Central ele não foi diretamente atacado, né? Ele foi atacado na sua cadeia de suprimentos. A gente falou um pouco sobre cadeia de suprimentos aqui na reunião passada, mas esse item, assim, ó, esse risco, né, hoje é um dos riscos mais elevados que existem no mundo de segurança da informação, né? Então, se você não sabe como seu fornecedor, né, ou terceiro, né, se protege, como é que você pode se proteger? Inclusive dele. Pegando como exemplo ali o caso do Banco Central, né, o Banco Central ele não foi atacado diretamente, né? As pessoas que fazem esse tipo de ataque, elas sabem que o Banco Central de qualquer país, né, qualquer país minimamente estabelecido, tem controles robustos de segurança da informação. Né, eles sabem disso, né? Então, é burrice, né, perder tempo atacando uma infraestrutura de um banco central. Assim, tu vai ser descoberto, o teu ataque não vai ser eficiente. Então, o que que os caras fizeram, né, ali? Eles foram buscar na cadeia de suprimentos do Banco Central, né, quem que poderia ser o elo mais fraco, né? E eles acharam. Eles acharam um fornecedor, né, um terceiro ali, que estava conectado, né, a rede, né, do Banco Central ali para poder fazer as transações bancárias e
os caras identificaram que aquele ali, né, poderia ser o link mais fraco, e realmente se comprovou, né? Então, qual que é a falha do Banco Central nesse incidente? É, eles provavelmente pecaram, né, na gestão de fornecedores e terceiros. Assim, quando você está num mercado muito grande, né, quando você está inserido no mercado corporativo ali, enterprise, eu falei disso na reunião anterior, mas é comum, né? Você vai fazer negócio com essas pessoas, com essas empresas, eles te mandam um questionário gigantesco para medir, né, a maturidade de segurança do teu negócio. Isso é feito geralmente anualmente, né? Eles mandam o questionário anualmente. Eu acho que a falha, e aí é uma opinião, não tenho nenhum dado que embase isso aqui, mas eu acho que a falha está aí. Assim, ó, eu acho que para um setor tão crítico, né, para um nível de criticidade tão alto como esse, né, você tem acesso ao sistema financeiro de um país, esse tipo de gestão de fornecedor, né, esse tipo de avaliação e auditoria de fornecedores teria que ser no mínimo bimestralmente. É chato, é, é burocrático, isso pode às vezes deixar as coisas um pouco mais lentas ali do ponto de vista de negócio, mas se é bem feito, né, e com uma periodicidade menor, eu acredito que teria ajudado muito nesse caso aí. Porque, ó, eles, eles avaliaram, né, a empresa ano passado. Ah, ok, beleza, continua com a licença para operar aqui dentro do nosso sistema. Então vamos fazer essa reavaliação no próximo ano. Tá, até lá, cara, muita coisa mudou. A empresa implementou muita coisa nova, né? Entrou muita gente nova naquela empresa, né? Você não conhece o negócio de perto, você não está lá, você não conhece a realidade do negócio. Então, fazer a auditoria de terceiro, e aí aquela planilha que eu compartilhei com vocês, que está bem básica ali, mas já resolve, né, já ajuda muito, é primordial também, porque, olha, eu faço meu dever de casa. Putz, implementei todos os controles ali do NIST, fiz tudo certinho aqui, tô tranquilo. Mas o meu fornecedor não. E aí eu tô fazendo negócio com esse cara. Esse cara tem acesso a dados sensíveis do meu negócio. Esse cara tem acesso à infraestrutura do meu negócio. Se esse cara não tá fazendo o dever de casa dele bem feito, pode esperar que ele vai ser o vetor de ataque contra o teu negócio, porque os caras que são profissionais, né, desse tipo de ataque, eles vão encontrar a tua cadeia de suprimento de alguma forma, né? Eles vão varrer a internet, eles vão varrer a rede social, eles vão encontrar ali com quem tu se relaciona, e aí nesse meio ele vai encontrar alguém que não faz o dever de casa bem feito, né? Não implementa controles de segurança da informação e pode combinar num incidente grave, né? E isso porque você não avaliou um fornecedor. Então, pô, eu tenho um inventário dos meus fornecedores, né? Eu tenho uma avaliação de risco dos meus fornecedores, né? Eu faço avaliação de risco desses fornecedores, né? Um dos entregáveis de hoje a gente vai ter dois entregáveis, desculpa. Uma é classificação simplificada de dados que eu tenho no meu negócio, e o outro é uma matriz de papéis e permissões ali para a gente implementar o princípio de privilégio mínimo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas nessa classificação de dados, né, isso também tem que incluir, né, os dados que o seu fornecedor envia, que você envia para o fornecedor, enfim. O que você faz, né, transacionalmente com o seu fornecedor. Então, hoje vai ser assim, ó, esse incidente, né, eu tenho dito isso várias vezes nas últimas 2 semanas, esse incidente, né, eu espero que esse incidente, né, infelizmente, é um marco, né, na história da segurança da informação no Brasil, pelo volume, né, pelo tamanho do incidente, assim, pelo que foi feito, mas eu acredito que a partir de agora, né, o, o filtro vai ficar, né, o sarrafo vai ficar mais alto, né, o nível vai ficar mais elevado, e você tem que fazer parte dessa cadeia também, né, ou você é parte da cadeia de suprimentos de alguém, ou você utiliza muitos fornecedores para poder operacionalizar o seu negócio.
E se você não faz a avaliação do seu fornecedor, nem que seja básica ali, cara, se você demonstra preocupação, né, que, olha, a gente vai fazer negócio, mas tudo bem, eu vou, eu preciso que o teu time me responda umas perguntinhas aqui sobre segurança da informação, porque, né, pô, eventualmente vocês vão ter acesso a dados sensíveis do meu negócio. E eu não quero isso. Então, eu vou contratar um SaaS ali, né, para fazer a gestão do financeiro do meu negócio. Tá, beleza, contrata o SaaS do cara, mas encontra uma forma de fazer uma avaliação. Aquela planilha de avaliação de fornecedores que eu compartilhei com vocês na reunião anterior, manda, né? Aquilo ali, cara, tem um básico que já responde muita coisa, né? Dependendo das respostas que vocês encontrarem. Então, cadastro do fornecedor, avaliação de risco de fornecedor, quão crítico é aquele fornecedor para o seu negócio. E aí, quanto mais crítico, né, para o seu negócio, maior o nível de investigação, né, e de auditoria em cima daquele fornecedor específico. É bom, né, é uma boa prática, né, atribuir um responsável interno por aquele fornecedor, né, porque daí esse cara é que vai atrás dessas informações, esse cara é que vai ficar olhando, né, de tempos em tempos como que está, né, aquele fornecedor em relação à segurança da informação. E aí, eventualmente, né, eu já vi isso acontecer, né, você atribui, né, a responsabilidade a um colaborador para um fornecedor específico e aquele colaborador acaba descobrindo que o fornecedor foi hackeado. Né? E se você não tivesse isso, né, você ia, sei lá, dependendo do tamanho do seu negócio e do tamanho do incidente também, você ia saber pela imprensa. Mas quando você atribui um responsável interno para um fornecedor, para alguns fornecedores, o que é mais comum, né, essa pessoa geralmente acaba encontrando alguma coisa sobre aquele fornecedor. E é essa pessoa que vai ser a responsável por manter, né, atualizado todos os dados de um fornecedor específico. Né? E eu estou falando de dados, né, no sentido de segurança da informação. Ela que vai mandar a planilha, né, com o questionário, ela que vai avaliar, ela que vai discutir, ela que vai trazer para o time internamente, né, o que o fornecedor respondeu. Então é importante também ter isso. Tem um plano de continuidade, né, a gente falou um pouco sobre isso, né, no passado, ali no encontro anterior. Se aquele fornecedor ficar fora do ar, o que acontece? Como que o meu negócio continua sem aquele fornecedor? Isso não parece um problema de segurança da informação, mas né? Isso é a segurança do teu negócio, é a segurança da informação. E se teu negócio trabalha com informação, logo, né, ter um plano de continuidade, né, de contingência, né, caso aquele fornecedor sofrer um incidente, ficar fora do ar por um tempo, né, o que se faz? Né? Se o fornecedor sofrer um incidente, sofrer um ataque, os dados vazaram, e aí, o que vocês fazem? O que eu faço para o meu negócio continuar? Né, como que eu cobro o meu fornecedor sobre o que aconteceu? Né? Então é bom, né, estabelecer um plano de continuidade de negócio, né, quando você tem fornecedores críticos, né? Pô, se esse cara cair aqui, se esse cara desaparecer no mundo, o que eu faço? Meu negócio não pode parar. Né? Um dia o meu negócio parado representa quanto de prejuízo para mim? E obviamente, né, contrato e cláusula. Né? Geralmente, né, o empreendedor, né, quando ele pensa em contrato, né, ele só pensa ali no escopo do negócio que ele está fazendo. É, Ele, ele não conhece, né, que no contrato também você pode exigir que o contrato tenha cláusulas referentes à segurança da informação do teu negócio. Você deve exigir isso. Ah, tá, beleza. Vocês aí criptografam os dados? Vocês têm backup? Não tem, tá, beleza. Vamos botar em contrato, né, cláusulas lá que vocês têm que ter meus dados criptografados, que vocês têm que fazer backup, né, que vocês têm que ter controle de segurança e etc. Porque se esse fornecedor for atacado, você também foi atacado. Seus dados estão lá, né? Você tem algum vínculo com esse cara que pode colocar em risco o teu negócio. Né? Então, ter cláusulas de segurança sobre segurança da informação, né, no teu contrato, né, com parceiros e fornecedores é essencial hoje em dia. E, de novo, após esse incidente aí do Banco Central do Brasil, né, eu acredito que agora, né, os contratos vão começar a aparecer contratos que com cláusulas sobre segurança da informação. Então, já está um passo à frente, né, já
já revê teus contratos, vê os que não tem isso, né, os que não tem nada referente à segurança da informação, claro, não para todos os parceiros, né, isso aí para parceiro crítico, né, aquele cara que tem acesso a muita coisa do meu negócio, né, cobra, né, dos parceiros que não têm cláusulas para isso, né, que daí eles vão se mexer, eles vão entender, né, que você é uma pessoa preocupada e que isso é importante e eles vão ter que tomar alguma atitude em cima disso. Então, assim, ó, não tem, parece que não tem nada a ver com segurança da informação, mas tem total, assim, tem que ter no contrato ali, tem que ter um acordo de confidencialidade, né? Porque assim, ó, se o cara for hackeado e tiver informação tua lá, a responsabilidade também é tua, né? A NPD vai te olhar assim e dizer, cara, o que que você fez, né, para garantir que o seu fornecedor, caso o seu fornecedor fosse hackeado, o que que ele teria que fazer, né? Quais são os controles que você pediu para ele implementar? Se tu não souber responder isso aí, tu vai ser coautor ali do incidente, né? Tu vai sofrer sanções por conta disso. Então é interessante, né? Começar a pensar nisso, pá, vou fazer um contrato com um parceiro novo, né? Então, esse parceiro, qual é o tipo de dado que ele vai, que ele vai lidar, né? O que que eu vou fornecer para ele, ele vai fornecer para mim, né? O que de controle de segurança da informação ele tem que implementar. Isso desde controles físicos, né? Câmera, dependendo do teu negócio, né? Câmera, no negócio ali, né? Controle de entrada de pessoas, né? Ali com biometria facial e etc. Até controles, né? Relacionados à infraestrutura de rede, né? Ou seja, tecnologia, TI, né? Para que, caso dê algum problema, você está resguardado. Você cobrou, você pediu. Se ele fez besteira, ele que vai pagar a multa, ele que vai se virar com a NPD, e aí é outra história. Mas você tem que estar coberto, né? E para se cobrir, a gente sabe que é contrato. É, pode parecer que o negócio vai ficar mais lento ali, porque vai entrar um elemento novo, né? Que o advogado precisa entender o que que é, mas, cara, faz isso, né? Que isso pode evitar grandes dores de cabeça também. Eu vou compartilhar com vocês aqui, que são esses, né? Então, tá aí os QR Codes, né, pra gente fazer negócio, caso você tenha interesse. Quiser entrar no grupo do WhatsApp lá, eu recomendo. A gente vai começar a botar muito conteúdo lá. Se quiser trocar uma ideia, aí também tá o Instagram. Mas antes de finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês o entregável de hoje, os entregáveis de hoje, né? Eu não vou entregar hoje porque eu preciso fazer uns ajustes hoje, eu vou fazer isso na segunda-feira de manhã para vocês. Mas o que que vocês vão receber, né, desse encontro de hoje? Uma política de segurança da informação, um template, né, para que vocês se guiem, né, e tragam para o contexto de negócio de vocês, né, e implementem ali, né, dentro do contexto do negócio de vocês, uma política de segurança da informação que faça sentido, né, a política de segurança da informação que vocês vão receber é uma política muito bem estruturada, porém básica, né, ela vai ter vários pontos que a gente abordou aqui nesse encontro de hoje, mas ela é um template, ela é um modelo. Você tem que olhar para ela como um modelo que você vai trabalhar em cima dele. Deixa eu apresentar. Vocês vão receber uma planilha, né, de classificação de dados simplificada, né, que é essa aqui, né? Então, como que eu classifico um dado? Ah, é informação pública, né? Ou seja, é dado que pode ser livremente divulgado, que não vai causar nenhum dano à organização. Ah, informação interna, né? Dados de uso interno que não devem ser divulgados. Informação confidencial e dados sensíveis, cara. Contratos, estratégia de negócio, relatórios e por aí vai. O que é isso aqui? Como vocês devem utilizar isso aqui? Olha, né, para os dados, né, que vocês têm no negócio de vocês, seja lá qual for, né, nem o drive da empresa de vocês, e façam uma classificação do que tem lá. E assim, ó, é, eu já vi vários tipos de, de várias formas de fazer isso, né? Eu já vi gente que vai lá no diretório, né, que está lá no Google Drive, tem lá a pasta, aí ele vai lá e coloca hífen confidencial, hífen informação pública, ou estrutura de uma forma que fique fácil lá
cria um diretório que vai ter todas as informações públicas, um outro que só tem coisas internas, mas na política de segurança da informação, né, vai discorrer, né, vão ter itens tópicos na política, né, que discorrem sobre o que você tem que fazer, né, com dada a classificação e a categorização de um dado, né? Então, informação pública, por exemplo, nenhum controle especial é necessário, né? Pô, se a informação é pública, eu não preciso me preocupar com isso. Informação interna, qual que é o controle? Pô, restrição de acesso, princípio do privilégio mínimo de acesso e backup regular. Pô, são dois controles recomendadíssimos. Informações confidenciais e sensíveis. Quais são os controles recomendáveis? Criptografia, né? Eu diria que é esses aqui, mais esses aqui. Criptografia, controle de acesso e monitoramento. Informações sensíveis demais, né? CPF, dados bancários, isso aqui tá um exemplo, tá? Prontuários médicos, senhas e etc. É isso aqui, mais isso e mais isso de controle. Então tá bem simples, né? O objetivo aqui é trazer coisas simples que vocês consigam colocar dentro do negócio de vocês. E aí é um outro exercício, né? Vocês têm os ativos, lá provavelmente nos ativos que vocês fizeram um inventário, tem dados ali, né? Pode conter diretórios e etc. Então agora é classificar esses ativos, né? Como que, o que é o tipo de informação que eu tenho dentro de cada ativo. Um outro entregável é esse aqui, ó. É uma matriz de papéis e permissões. Tá como um exemplo aqui, tá? Então, como que eu aplico essa matriz aqui, ó? Eu trouxe um cenário aqui de uma aplicação SaaS que a sua empresa utiliza, tá? Seja ela qual for. Então, aqui na minha matriz de acesso, de papéis e permissões, desculpa, eu tenho, né, a ação e a permissão, né, o nível, né, da pessoa, né, o nível de acesso, o perfil, né, administrador, gerente, analista e usuário. Então, aqui eu consigo dizer exatamente o que cada papel tem permissão, né? Então, o administrador, pô, vai ter acesso a tudo, né? Ele tem permissão para executar qualquer ação no sistema. Gerente, né? Gerente tem acesso a quase tudo, ele só não tem permissão para configurar o sistema. Analista, já tem um pouco menos. Usuário. E assim, ó, é um modelo, né? Isso aqui vocês têm que adequar ao contexto de negócio de vocês. Isso aqui é um modelo, é uma sugestão, né, que eu estou trazendo para vocês aqui, vocês podem implementar da forma que vocês acharem mais adequado. Gerente com acesso a tudo geralmente dá dor de cabeça, então não pode, né, exatamente. Então, assim, ó, são modelos que vocês estão recebendo aqui, né, então é importante ter isso em mente, né, que adequem ao contexto de negócio de vocês, né, ao contexto de vocês, né, vocês podem adicionar mais colunas, enfim, fazer o que quiser, mas isso aqui ajuda, né, a implementar lá o princípio do privilégio mínimo, né? Então, eu posso ter uma matriz de RH, né, sei lá, o sistema RH aqui. E aqui eu, entendendo como o sistema funciona e quais são os perfis que existem naquele sistema, eu posso ter minhas colunas com os perfis que o sistema fornece, né, e ter marcado aqui qual que é o nível de ação, né, e qual que é a permissão que meus colaboradores vão ter acesso, né? Então, é legal, é um exercício legal, é um exercício que conscientiza muito, né? Isso aqui é outra, assim como quase tudo, que a gente vai ver aqui, não é, não tem que ser uma foto, né? Isso aqui é algo que tem que ser contínuo, isso aqui tem que ser revisado periodicamente também. Isso tem que estar na política de segurança da informação e vai estar no modelo que vocês vão receber, né? Vai ter lá um como fazer, né? Como aplicar o princípio de privilégio mínimo, né? Então vai ter uma referência para essa planilha aqui, e daí vocês utilizem da forma que vocês acharem mais adequada. Ah, por hoje é só, né? Agradeço aí a presença de todos vocês, né? Mais um dia aqui, mais um encontro. Nosso próximo encontro é daqui a 15 dias, né? Então, em 15 dias eu vejo vocês novamente, onde a gente vai falar sobre o terceiro pilar do NIST, que é detecção, né? Acho que esse vai ser um pouco mais técnico, isso vai ter algumas coisas mais técnicas, mas que eu vou tentar trazer para vocês
né, da forma mais eficiente e barata possível, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite, um ótimo final de semana e vejo vocês em 15 dias. Até a próxima.